Tá vendo, ó? Graças à moto tem carro, então. Exatamente, graças à moto tem carro. Essa ninguém sabia, hein? Ela é mundialmente conhecida por dois apelidos. Um dos quais é quebra-ossos. O pessoal tentou de tudo, né? Pra ver o que funcionava melhor. E olha só, pessoal, já estamos aqui dentro do Museu da Moto. Tem muita coisa para mostrar para vocês. Caramba, motos muito antigas. E a gente vai procurar o Rômulo, que vai fazer uma apresentação pra gente do museu. Olha só. Legal, tem uma lojinha de equipamento também. Se tiver aqui no Tiradentes, faltar alguma coisa, você já sabe onde encontrar. Ó, lugar que tem motociclista não tem jeito, não dá pra organizar. Eu ia fazer uma introdução e tudo mais, já começamos a bater papo, falar de Alasca, falar de viagem. E o Rômulo aqui simplesmente fez um dicionário sobre moto. Em ordem alfabética, Olha com isso, gravuras. gente. É um dicionário. Não, eu arrepio, porque é bonito demais essa paixão. Eu, que tô com o Rômulo há muito tempo, não consigo explicar isso, gente. É emocionante. Olha que a dedicação dele. Olha que preciosismo. Você quer saber o que é um cardan, o que é um cárter e tal. Só que isso foi escrito há mais de 40 anos atrás. Gente, nunca foi publicado? Não, nunca Ah, foi. não, Tem um peraí. monte de gente já no Instagram falando tem que publicar. Gente, mas olha só, capricha disso. Não, muito incrível. Não, gente, peraí, vamos fazer um abaixo-assinado pra publicar isso. Não, mas eu acho que além de publicar, tem que ter um formato que publique assim, com essas... Tem que deixar. Como se fosse um Tem que sketchbook, manter assim, né? a originalidade, assim, né? Porque Eu acho que você deveria fazer um a um. O que você acha? Um a um, como assim? Ou, fazer manualmente um a um. Ah, é, isso, recorta tudo, cola e vende. Aí recorta, cola, vende. não pode Hã? vender como partes, igual álbum de fotografia. que nem os fascículos, lembra lá no passado? Ah, ó, hashtag oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixamos criativo aqui, já estamos vendendo o dicionário. Que é um sistema de... Olha aqui o recorte. do CAT, né? Olha só o valor do investimento aqui. Eu já vou começar a fazer a propaganda do dicionário. Teve livros de 20 mil moedas da época. O que era? Cruzeiro? Cruzeiro. Década de... 63 ó, mil. 63 mil. Tem aqui também, ó. Em 1984. Paguei 15 mil cruzeiros num livro de moto. Esse aqui, ó, são pinturas das motocicletas. Olha que interessante. Lindo. E coincidentemente Nossa, a gente que tem lindo. uma moto dessa aqui no museu. Um Ariel Red Hunter. Temos uma moto dessa. Hoje. Sensacional. E olha só, pessoal, estou aqui com o grande Rômulo Filgueiras, que é o idealizador e proprietário aqui do Museu da Moto de Tiradentes. E ele vai contar um pouquinho pra gente o porquê de ter criado o museu e ainda mostrar algumas curiosidades que ele tem guardado aqui dentro. Não é isso, Rômulo? É isso aí, Tom. Vem cá, gente. Sejam bem-vindos. Vem conhecer a nossa casa. Uma coisa muito legal, Tom, que a gente tem aqui é essa moto que está na família desde 1956. Essa motoca está na família desde 1956. Ali está a nota fiscal de compra dela, tá? Para comprovar mesmo. E ali é meu tio com ela na Avenida Afonso Pena de Belo Horizonte em 1957. Uma Avenida Afonso Pena ainda com paralelepípedo. Que marca que ela é? É uma Java. Uma Java? É, da Tchecoslováquia. Caramba. E essa marca está voltando. Mas ela foi adquirida lá, então? Não, foi adquirida Aqui? no Brasil. É, no Brasil. Ela vendia aqui na época. Ela vendia na época. Olha só. Década de 50. Aham. E interessante, Tom, que essa marca está voltando, tá? A É Bajaj mesmo? indiana está voltando com essa marca. Já tem desse modelinho, inclusive na Europa, sendo vendido. Só que é com motorização 4 tempos. Não, e ela é simpática, hein? Podia só realmente atualizar a tecnologia e lançar de novo. Exatamente. Que eu acho que o pessoal vai ter interesse, sim. Ficou muito simpático. Bem retrô, né? E lá em cima, meu pai e minha mãe numa moto BSA inglesa. Então o mal já vem de família. Já. Eu costumo dizer que eu ando de moto antes de nascer. Pronto. E Aqui já temos mais algumas motos da Java, né? olha só. E aqui conta temos pra algumas gente, Suzuki. qual foi a ideia de começar o museu aqui? Mas eu acho que Você brotou de tinha, criança. né? Eu sempre tive essa vontade de Desde contar a novo, história, desde criança? sim, de contar a história da evolução da motocicleta. Como é que surgiu, ó? Sim. E quer saber? Queremos Vamos saber lá, tudo. Vamos lá saber. Eu vou tentar arriscar. Alguém tinha preguiça e inventou a roda para facilitar.
Claro. Só que aí continuaram com preguiça e inventaram o motor. É isso? Exatamente, mais ou menos, né, Tom? Então, a moto surgiu da bicicleta. Foi a partir do momento que motorizaram as bicicletas que começou a chamar motorcicleta. Perfeito. Né? Então, já que a moto surgiu da motocicleta, como é que foi os primórdios da evolução? Tá aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro veículo concebido em 2 rodas, chamado celerífero, na França, em 1790. Interessante que celerífero vem do latim, que quer dizer veículo de transporte rápido. O que eu achei interessante é que ele tem nome de espécie e ele parece um bichinho mesmo, ó. Não é? Isso era mais uma questão de diferenciar na época de um invento para o outro, porque depois foram copiando, né? E a partir disso é que veio as patentes, né? Sim. Então, o celerífero, que veio do latim, que quer dizer veículo de transporte rápido. Contudo, não tinha direção, não tinha freio, não tinha tração e não tinha suspensão. Ele é rápido porque não tinha freio, né? Então, não tinha como ser de outra forma. Praticamente isso, né? Mas só que também nós não podemos deixar de falar lá em cima do suposto e controverso desenho de Leonardo da Vinci. Ah, sim, tá ali no quadro. De todos os projetos do mestre da Vinci, o desenho da bicicleta tem muito questionamento quanto à veracidade. Porque esse desenho foi descoberto abandonado no mosteiro na Itália em 1966. E desde então existe muita controvérsia quanto a esse desenho, né? Se foi o Da Vinci que fez, se foi um discípulo do Da Vinci que fez. O fato é que é o seguinte, se Da Vinci fez aquele desenho e aqui uma réplica do desenho de Da Vinci, já com tração mecânica, esse desenho teria que ter sido feito obrigatoriamente 300 anos antes do celerífero. Então, na verdade, o celerífero, ele retomou algo que antes talvez já tivesse sido descoberto. Exatamente. 300 anos antes do celerífero, o Da Vinci já tinha desenhado helicóptero, tanque de guerra, submarina, catapulta, asa delta, parafuso, paraquedas, escapamento. Sabe o que é interessante? É para a gente pensar o quanto de coisa na história da humanidade já foi criado, foi destruído, enterrado por algum conquistador e hoje a gente talvez que nem tenha descoberto de volta. Não é? Ou nos papéis perdidos do Da Vinci, alguma coisa assim. Essa aqui foi desenvolvida aqui na região ou não foi trazida de algum lugar? Essa em São Paulo, uma pessoa que veio conhecer o museu e falou que tinha essa peça em casa, a gente, depois de muita conversa, conseguiu adquirir. Ah, que bacana. Muito bom. E depois que inventaram a bicicleta, como começou essa questão da motorização? Eu vou falar um pouquinho dessa peça aqui. Sim. Que inclusive teve uma matéria num grande jornal que saiu no dia 24 de dezembro falando do ano sem verão. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não conheço. Pois é. É uma coisa muito interessante. Em abril de 1815, o vulcão Tambora ele explodiu na Indonésia. Não foi uma erupção convencional. Sim. E segundo especialistas, essa explosão foi tão violenta que ela pôde ter sido ouvida a 2.000 quilômetros de distância. Caramba. Vamos ter uma ideia? Explodiu lá no Uruguai e escutamos aqui. E com isso lançou partículas de poeira e enxofre na estratosfera da Terra. Sim. A estratosfera da Terra começa com 15.000 quilômetros. E lentamente essa mistura foi avançando para o hemisfério norte do nosso planeta, por causa das correntes de vento. E chegou na Europa, na parte dos Estados Unidos, parte da Ásia. Contudo, a Europa foi muito atingida, mesmo porque eles ainda estavam vivendo o final das guerras napoleônicas. E o que aconteceu na verdade? Criou um verão glacial ali. Um inverno no verão. Sim. Entendeu? Ali são pinturas retratando o verão holandês de 1816. Olha que interessante. E foi exatamente nesse período que surgiu a primeira história de ficção científica da humanidade, onde Mary Shelley escreveu a ficção científica Frankenstein. Foi nesse período que foi escrita a ficção Frankenstein. Sim. Então, diante de toda essa tragédia, rios e lagos congelaram, você não tinha o que pescar, as plantações foram dizimadas, você não tinha o que colher e muitos animais morreram, o barão alemão Karl Drais criou essa bicicleta para que as pessoas saíssem em busca de alimento, chamado Draisiana. Maravilha. Notem que ela não tinha tração mecânica, também andava batendo o pé no chão. Entendi, mas ainda assim já resolvi um pouco o deslocamento. Já teve algumas evoluções, ele pensou no compartilhamento, pessoas de estatura diferentes podiam andar no veículo, só regulando a altura do banco. Ele fez um freio e a regulagem. Olha, e a direção. E a direção também, que é coisa, a bicicleta do Da Vinci não tinha direção. Ela tem um eixo aqui, né? E ainda tem esse sistema de endurecimento de direção, que seria o amortecedor de direção moderno. Olha só, e aqui o freio puxa aqui. Puxa aqui, ó. Ele faz o travamento aqui.
Na verdade ele fica freado, né? Não, fica passando, mas... não, realmente. Força, né? Quando puxa, ele trava. Olha que interessante. Então, quando a gente olha para essa bicicletinha teoricamente moderna, a gente vê que é o seguinte, a criança aprende muito mais fácil aqui do que com rodinha e pedal. Porque ela está fazendo o princípio inicial, porque o movimento de giroscópio da roda dá um equilíbrio. Maravilha. Muito bom. Boa. Então, temos aqui as primeiras bicicletas. E o pessoal tentou de tudo, né? Para ver o que funcionava melhor. Imagina só lá, o Kirkpatrick Macmillan, em 1839, que era um ferreiro escocês, fez uma bicicleta que simulava o caminhar. Sim. Isso em 1839. Então, ele em cima da bicicleta parecia que ele estava caminhando. Exatamente, com esse movimento. Tem um erro grave no projeto ali, que quando você virava o guidão, o pedal pegava na roda. Né? Era a época que você fazia primeiro para descobrir depois, né? Tentativas e erros, exatamente. Sim. Temos ali a patente do Pierre Lallement, um francês, de 1866, que foi a primeira patente do veículo de 2 rodas com tração mecânica. Tá? E pouca gente sabe, mas sim, em 1867, tentaram fazer motos a vapor. Olha lá. 1867. Olha, tem uma caldeira embaixo da moto. Exatamente, foi 2 inventos simultâneos, um nos Estados Unidos e outro na França. É uma moto fumaça. Exatamente. E não deu certo, porque esquentava demais, era pesado e gerava pouca potência. Sim. Tanto é que gerava pouca potência que a primeira moto concebida no mundo, que foi do Gautier Daimler, de 1885, tinha apenas meio cavalo de potência. Caramba, não resolvia nada, a moto ficava um trambolho de pesada, ainda tinha que trazer água. E esquentava com o quê? Oi? Com uma... Como que fazia a combustão da moto? A combustão é gasolina mesmo. Ah, gasolina, já tinha gasolina na época. Então é bom lembrar que o Gautier Daimler posteriormente associou com Benz e fizeram o primeiro carro. Tá vendo, ó? Graças à moto tem carro, então. Exatamente, graças à moto tem carro. Essa ninguém sabia, hein? Teve um dia que não tinha ninguém aqui, que você pegou e foi dar uma voltinha lá fora com essa daqui. Sério, eu levei para um lugar aqui, num lugar bem plano, falei assim, eu vou andar nesse negócio. E caí 2 vezes. Eu não sabia disso. É verdade. Só que isso aqui, gente, o nome verdadeiro é biciclo Ariel, mas ela é mundialmente conhecida por 2 apelidos. Um dos quais é quebra-ossos. E o outro é Penny Farthing por causa das moedas da época, tá? A Penny e a Farthing. Então é muito comum você ver o desenho dela escrito Penny, P-E-N-N-Y, mas isso é o apelido. Sim. Então, como você me pegou, que simpatia. isso é um farol, cara. Isso aqui é um farol a querosene. Não tinha muita luminosidade, era mais para o sujeito ser visto do que você enxergar alguma coisa. Muito interessante. Olha que design simpático, né? Muito lindo. Cuidado. Pro bem ou pro mal. Bom, valeu a experiência. A bike sobreviveu, o piloto sobreviveu também. E agora virou história para contar. Bom, então, o que mais temos de história por aqui? Nós temos aqui a moto mais antiga do museu. Essa senhorinha tem 116 anos. Caramba! Que marca que ela é? É uma marca FN, tá aqui o escudinho dela. E hoje eles fabricam, ainda existe essa marca fabricando armamentos. Sim. O fuzil FAL, algumas pistolas automáticas é feito por essa indústria. Perfeito. Agora eu queria ver Você comentou que é a mais antiga do museu. Do museu. Tem 116 anos. 116 anos. E a mais antiga do mundo tem quantos anos? A do Gautier Daimler de 1885. Ah, sim, aí já Ela foi a primeira. Sim, aí já é bem mais antiga. A Harley é de 1903, a Índia é de 1901, a Triumph também é de 1901, sim. A Royal Enfield também é de 1901. Aí tinha a Triton, né, que era a Triumph com a Norton também, que ganhava as corridas. Exatamente. Né? Bom, então vamos imaginar andar nisso aqui? Sim. Como é que seria? Olha só, essa aqui tem 175 cilindradas e espantosos 1,5 cavalo de potência. Agora que eu vi o sidecar ali do lado, eu tava vendo só a moto ali. Que era um acessório de época. Mas como é que anda nisso aqui? Diga lá. Bom, o acelerador era aqui na mão direita, o afogador na mão esquerda, você tinha que trocar de marcha aqui e ainda bombear óleo pro cabeçote, caso contrário funde o motor. Na época o pessoal tinha 5 braços, né? Eu até costumo brincar que as mulheres andam, é mais fácil as mulheres andar nela do que os homens, né? Dá para raciocinar mais coisas. Elas estão de parabéns, né? E
Fora tudo isso, ainda tinha o farol a carbureto. Olha só. Como é que faz para funcionar o farol? O carbureto é uma pedra que é manipulada industrialmente pelo homem. Muita gente acha até que é pedra vulcânica, não é? É uma pedra manipulada industrialmente. Olha, eu achava que ela era natural, tanto que eles usam para espeleologia, para cavernas, né? Sim, é. E olha só, para acender esse farol, você tinha que abrir esse compartimento, colocar as pedrinhas de carbureto aqui, e aqui um reservatório de água com uma agulha chamada pingômetro, que você regula o gotejamento. Teve o gotejamento, tem a reação química, o acetileno, abre e põe fogo. Ela é uma pedra muito interessante, que você pinga água nela, ela esquenta e solta vapor. Solta um gás. A gente tem até pedrinha de carbureto no vidrinho ali. Muito Só legal. que esse gás, Tom, é um gás tóxico, né? Cancerígeno, e fede igual ovo podre. Então ele saía, a fuligem saía por aqui, e o sujeito da época inalava isso. E aqui a gente tem, vamos falando da evolução, né? Sim. Aqui nós já estamos na década de 20, essa aqui é uma moto Triumph de 1928. A gente vê que ela começa a ganhar design, né? Sim. Ali tudo muito quadradinho, aqui você já tem o desenho mais orgânico dela, Farol né? dínamo, sem problema nenhum, Sim. pegar fogo, não machucar ninguém. A marcha na mão. Mais cheirosinho esse farol aqui. A marcha na mão, que era conhecido como câmbio suicida. Por que esse nome? Porque você tinha que tirar a mão do guidão para trocar de mão. Ah, entendi. Né? E imagina o estado da pavimentação. naquela época, né? Exatamente. Só que aqui vou te mostrar uma coisa muito interessante. Olha aqui. O dispositivo que você viu lá em 1817. Sim. Está aqui na Saroleia belga, na DKV, década de 30, na Royal Enfield, década de 40, na Ariel, década de 50, aquela Honda azul e branca também tem, a Zundap tem, lá na frente você vai ver BMW da década de 70, Sim. e amarra tudo com isso aqui. E o cara fez isso em 1817. E durou muito tempo o mesmo sistema de... Exatamente, que teoricamente existe até hoje. Sim. Isso é para evitar A trepidação do handshake, sim. Né? Olha só. E olha, tá super interessante aqui e eu não vou cortar ele não, vou deixar ele falando porque É uma coisa interessante de falar o seguinte, desde que inventaram as primeiras bicicletas, os primeiros carros e as primeiras motos, veio as primeiras competições. Aham. E quando a gente está assistindo uma competição, o que a gente está vendo ali? Um laboratório. Sim, uma praça teste. Claro que tem um marketing, mas é um laboratório. Tudo que vai ser desenvolvido na competição, com o tempo, vem para o mercado. Olha que interessante, você colocou algumas coisas, junta muita coisa, né? Junta a competição que é natural do ser humano, Sim, né? o homem é muito competitivo. A gente é muito competitivo. A competição em si gera todo o marketing, né? Na história da Harley Davidson tem a questão lá do circuito, né? Que eles desenvolveram lá para chamar a atenção. E acaba sendo o espaço de colocar o veículo e mesmo os pilotos no limite para ver o que vai ceder primeiro, o que pode ser melhorado, voltar... pneus, tudo. Voltar para a próxima corrida melhor e tudo mais. E até hoje isso, né? É o que faz desenvolver. Todo esse equipamento técnico que a gente usa, se equipa, as motos que a gente tem, eles são desenvolvidos na competição, quando você coloca a moto, o piloto no extremo. Que é o grande laboratório. Sim, perfeito. Então, você tinha falado, né, de que muitas coisas foram usadas no passado que hoje parecem novidades pra gente. Sim. Né? Hoje na competição, principalmente na competição de moto, a aerodinâmica está muito desenvolvida, né? As Sim. motos hoje têm asa. Sim. Isso é uma novidade, né? Uhum. Não é? Não é novidade? Não é novidade. Já tinha moto alada no passado? Temos aqui uma senhorinha de 1981, portanto ela tem 45 anos. É a Suzuki Katana. Uhum. Essa moto foi desenhada em túnel de vento. E ela tem asa. Olha só. Há 45 anos atrás. Ela tem até nome de espada japonesa. A espada é a Katana, né? Uhum. É a moto que cortava o vento. Olha, que sensacional. E também ela tinha um sistema aqui de freio anti-mergulho. Para quando você frear forte, a suspensão não abaixar. Muito bom.
E tem o dedinho da BMW aqui, porque... Ah, dá pra ver no farol ali, né? Tem o que de BMW ali? Ela foi... O Hans Müller, que era um designer da BMW, foi contratado para desenvolver essa moto. Uhum. E falando de designer também, foi o primeiro... Se não pode ir com ele, junte-se a eles, né? Exatamente. E outra coisa interessante, foi o primeiro projeto onde o banco integrou com o tanque. Sim. Porque antigamente, tanque era uma coisa, banco é outra. Aqui não, você vê uma fusão, né? E olha que legal, um negócio que eu ia comentar lá atrás, quando você estava mostrando o farol de carbureto, parece que no passado você tinha vários... É como se fosse uma cozinha. Você tem um liquidificador, a faca, daí você colocou um do lado do outro, mas eles não se conversavam entre si. Uhum. E parece que aqui eles já começam a afetar o desenho do outro e se integrar muito mais, né? É, isso mesmo. Aqui menos. Lá definitivamente não. Definitivamente não. Vai. Aqui a gente tem uma ala, aqui temos algumas motos da Honda. Honda? Que marca que é essa? Uma moto Nunca ouvi falar. fantástica, né? Temos aqui uma CD90 de 1964. Gente, que coisa linda. E temos aqui a cerejinha do bolo, que foi a 30ª moto que saiu, a 32ª moto que saiu da linha de produção da Honda no Brasil. Olha só. A CG Bolinha, e também conhecida como a CG do Pelé. Ah, é? Por que a CG do Pelé? Eu imagino que o Pelé tinha uma ou fez a propaganda de uma. Exatamente, Aqui, ele fez ó. a propaganda dela. Essa aqui é uma contracapa de uma revista da época. O Pelé fazendo a propaganda da CG Bolinha. Muito legal. Ele podia fazer a comemoração do Gol 125 com a moto, né? Perderam a oportunidade. Mas o 125 foi há muito tempo que ele fez mais de 1000, né? Pois é. Agora ele estaria com uma Fireblade, alguma coisa assim, ou com uma Africa Twin, não Ó, sei. vou falar uma coisa pra vocês que eu nunca falei em canal nenhum. Eu vou te dar essa oportunidade. Certa vez eu estava de moto, certa vez não, há 30 anos atrás, exatamente 30 anos atrás, atravessando a Bolívia. Sim. E o exército boliviano me prendeu. Eita. Eu e um amigo meu. O que você aprontou? Nada. Quando eu cheguei para conversar com o coronel lá no quartel, ele olhou para mim e perguntou se eu era brasileiro. Aí quando eu falei que era brasileiro, ele olhou assim para meus olhos e falou: "Você conhece o Pelé?" Eu falei: "Cara, claro que eu conheço o Pelé." Ele perguntou se eu era amigo do Pelé. Eu falei: não sou amigo do Pelé." "Então, você teria alguma coisa do Pelé para me dar?" Eu falei: não tenho nada do Pelé aqui para te dar, mas quando eu voltar para o Brasil eu vou te dar alguma coisa do Pelé. O que você quer? Ele: qualquer coisa, uma camisa, um boné, uma figurinha. Eu juntei um monte de coisa e mandei para ele. Mas na época ele me deu um cartão dele com todo escrito, telefone, endereço e tudo direitinho, e falou comigo: qualquer problema que você tiver aqui na Bolívia, você pode me procurar que você não vai ter problema mais. E depois, tá? Eu até me emociono um pouco, porque quando morreu há 2 anos atrás, eu fiquei sabendo de vários casos parecidos. Sim. Um jogo de futebol que estava tendo uma guerra na África, num país da África, e quando ficaram sabendo que o Pelé ia jogar, pararam a guerra para o Pelé jogar. O próprio Cabrini quase que foi morto pelo Talibã, porque Sim. eles achavam que ele era um americano. E ele presenciou, me parece, um fuzilamento. Sim. E o guia dele falou: olha, eles estão querendo te matar porque estão achando que você é americano. E depois o guia falou: você vai ter que provar que você é brasileiro. Eu falei: não, mas está aqui meu passaporte. O passaporte não vai adiantar nada. Sim. E ele se lembrou que tinha uma foto na carteira dele, com o Pelé segurando a filha dele e ele do lado da esposa dele. Foi o que salvou ele. Caramba, olha que sensacional. Numa época que não tinha essa rede social. Olha o que esse homem foi, esse nobre brasileiro chamado Pelé. Edson Arantes do Nascimento. Tá vendo? Além de fazer gol, salvou muita vida de brasileiro também aí pro mundo. Com certeza. Esses brasileiros ficam aprontando pro mundo, depois é o Pelé que tem que ir lá resolver, olha só. Você acredita nisso, cara? Sensacional. Que incrível. Eu nunca comentei isso. Eu me inspirei nessa... Tem um cantinho especial. Tem. A partir de agora, você não pode deixar de comentar isso, né? E ainda mais agora que o Pelé já se foi, para que a memória dele continue. Não, e já está fazendo 30 anos agora essa viagem que eu fiz. 30 anos. Caramba, que legal. Você vê como é que era a força Sim. de um homem, né? De futebol, numa época que não tinha tanta interação, né? De comunicação e tudo, mas o cara era o Sim. cara.
Sim, o cara era reconhecido mundialmente. E talvez parte desse carisma que o brasileiro tem, né? Porque assim, a gente pode ser o mais carismático do mundo, mas principalmente no passado não era todo mundo que vinha no Brasil para ter o contato com o brasileiro. E quando você tem uma pessoa que nem o Pelé, ele praticamente exporta um jeito de ser do brasileiro. E toda foto que você vê do Pelé, ó, sempre com um sorriso no rosto. Inclusive tem fotos dele na internet com o seu estilo Honda. Ah, é mesmo? Você vai pesquisar, você vai achar. Que legal. Quem que esse cara não conheceu, hein? É baseado em fatos reais. Ah, agora que eu lembrei, o lance dele era bater o recorde de velocidade, né? Exatamente. Um sonho, né? Um sonho. Quem tem seus sonhos tem que se tornar realidade, né? Sim. Então, veja só. Em 1967, no final de 1967, ele com a moto da década de 20, ele bateu um recorde de velocidade que durou 30 anos. Então ali está a diploma dele de 1967. E esse filme é fantástico. O filme é muito bom mesmo. Eu não lembrava que tinha visto esse filme, mas é realmente muito bom. Só que você não consegue baixar ele. Esse filme é muito difícil de baixar na internet. E a gente tem aqui no museu DVDs originais desse filme. Olha, podia ter umas sessões aqui, né? Umas sessões que Imagina uma noite de filme no museu. Eu viria. Você viria? Comenta aqui embaixo. Eu viria. Muito bom. Olha só, pra quem não viu a capa do filme, olha lá, Desafiando os Limites, com Anthony Hopkins. E olha só, temos moto de designer aqui. Do Philip Starck. E o interessante frisar que essa moto foi a única moto exposta no Guggenheim, em Nova York, que é o Museu de Arte Moderna. E ela está lá, temos uma outra que está lá nos Farol Santander, em São Paulo. A exposição de Farol Santander. Então o Philip Starck é um designer muito famoso, tem mais de 10 mil projetos, e talvez um dos projetos mais premiados dele tenha sido esse aqui, esse espremedor de laranja. Você sabe que isso eu acho que no canal ninguém sabe, mas a minha formação é design. Eu fiz Belas Artes em São Paulo, então a gente estudou aqui a evolução do design com o Philip Starck. Sério? Que quando a gente define design é quando a forma se junta com a função. Porque até então, antes do Philip Starck, dos profissionais dessa época, você tinha ou coisas muito funcionais para resolver um problema, ou a forma estava sempre atrelada à arte, né, para coisas que não iam ser usadas, era só para apreciar e tudo mais. E nessa época se criou essa condição onde a forma e a função se juntam para que isso emocione você, traga arte, traga beleza e tudo mais, mas também resolva alguns problemas, que talvez seja a moto um dos grandes expoentes do design, né? Porque é forma e função aplicada. A gente quer apreciar e a gente quer tirar o máximo dela, né? Então nós estamos vendo uma moto que é italiana, um motor austríaco, que é o motor Rotax, e um designer francês. Olha, buscou o melhor de cada país lá da Europa. Muito bom. E olha só, motociclismo não é só moto, né? O piloto está em cima e o piloto tem que estar equipado também. E aí, o que você tem para falar para a gente a respeito de equipamento de moto? Pois é, temos aqui um capacete com couro de carneiro. Esse capacete ele tem mais de 100 anos. Na época, os primeiros capacetes eram mais para proteger do frio do que de acidentes, né? Sim. Depois foram revestindo o couro com mais tiras de couro em cima para proteger mais. Temos ali um capacete de lambretista da década de 60, um capacete também da Segunda Guerra Mundial, e temos aqui dois capacetes, até de marca bem conhecida italiana, com dois grandes pilotos italianos, né? Um é o capacete do Valentino Rossi e o outro é o capacete do Giacomo Agostini. Sim. E conforme a velocidade vai aumentando também a necessidade de não só ter o conforto térmico, mas a proteção contra o impacto também, né? Porque hoje, nas velocidades que as motos andam, uma queda onde você tem algum contato com a cabeça é fatal, né? Então, eu imagino que o motor e o capacete tiveram um desenvolvimento parecido, né? Um puxando o outro, né? Materiais mais leves e mais resistentes, né? Para fibra de carbono e tudo mais. Com certeza. Então, dando sequência ao Museu da Moto, a gente tem uma parte aqui que é da boutique.
Olha só, bem completa. Bem completa, principalmente na parte feminina, que a gente investiu muito na linha feminina. Agora há pouco saiu uma moça que comprou uma jaqueta com a gente. Porque é muito comum as lojas não investirem na linha feminina. Porque acham E olha que a mulher só, não às vezes vem um piloto solteiro aqui para Tiradentes, está passeando lá no Lago das Forras, conhece uma menininha, vamos sair dar uma volta de moto? Pô, mas eu não tenho capacete, eu não tenho a jaqueta, pronto. Só vim aqui. O Museu da Moto já resolve já. Exatamente. Muito bom. E aqui temos mais a parte da boutique também. Tem muitos souvenirs do museu. Ah, Nós que fizemos legal. muitas placas, né? Das motos que fizeram muito sucesso Olha na que década simpatia essa placa. de 70 e 80, que antigamente, você é muito novo, mas antigamente na década de 70 e 80 as placas eram amarelas. Eram amarelinhas assim, eu não exatamente. lembro também. Eu não lembro, né? Olha, tem várias, tem a da Vespa, Tem. GT550, Harley Davidson. Muito legal. E aqui a gente tem nosso espaço gourmet. Tudo bem, bom dia. Já é boa tarde já. Nosso espaço gourmet está aqui também. Caso alguma coisa tiver alguma dúvida sobre algum modelo de moto, alguma coisa, a gente tem a biblioteca também, que começou em 1975. Então, se tiver alguma coisa que o Rômulo não saiba, ainda tem a ajuda dos universitários aqui. Exatamente. Muito bom, estou impressionado. Que visita gostosa. Eu não lembro de um museu de moto, ou de carro mesmo, assim, tão completo, né? Completo que atravessa a questão da exposição, invade a história, a curiosidade do que está sendo exposto, e também tem a boutique, tem o espaço aqui de alimentação, tem as pessoas em volta. Tá em Tiradentes, que é uma cidade que é um ícone do motociclista. Acho que todo motociclista que gosta de viajar de moto gosta de Tiradentes. Tiradentes cedia o Bike Festival também. Então, olha, eu não imagino um museu mais completo sobre o tema. Muito obrigado pela visita e venham conhecer o Museu da Moto. É isso aí. Conforme eu comentei no começo do episódio, o Museu da Moto está na principal de quem entra em Tiradentes. Provavelmente você vai chegar por aqui. Fica de olho do lado direito. Vai ter uma moto pequenininha aqui em cima, né? Olha o tamanho. Ali é a traseira dela. Não tem como errar. Bom, Rômulo, muito obrigado pelas informações. Que foi um prazer. E, tá? de verdade, mais que isso, obrigado pela motivação, pela iniciativa, por esse carinho que você tem pelo mundo da moto. Grande parte do nosso público aqui que assiste o canal é de motociclistas, de pessoas que, de alguma forma, têm a moto como parte da vida e se emocionam com a moto, e com certeza vão se emocionar aqui também, graças ao seu trabalho. É porque o nosso lema, o Museu da Moto, é um ambiente para a gente compartilhar amizade, conhecimento, que eu aprendo também, e ensino, e emoções. Aqui tem muita emoção. Com certeza, com certeza. Vem pra cá. E olha só novidades aqui no canal de Destino Incerto. Essa ninguém descobre. Não. Se vocês vasculharem 15 anos de canal, vocês não viram nada nem parecido. O que a gente vai fazer, Nai? Quero! Cuidado ali, cuidado com a televisão, pelo amor de Deus. Com um pouquinho a coisa hoje.